E aí, tudo bem? Este é o primeiro vídeo de uma série de conteúdos que eu vou lançar aqui no meu canal voltado para programação. E esses conteúdos não são somente para pessoas que estão entrando na carreira agora, mas também para quem tem anos de experiência. Na aula de hoje, nós vamos aprender a criar nossa página pessoal do zero. Ao longo da minha vida, eu percebi que muita gente não considera uma página pessoal importante, mas na minha opinião, de acordo com a minha experiência, ela, além de ser importante, muitas vezes pode ser o diferencial na hora de você conseguir um emprego ou conseguir um freelancer. Pensa comigo, não é bem estranho uma pessoa que se diz programador e não criou o próprio site? E a página pessoal, além de te diferenciar como um profissional, ela também serve como um cartão de visitas online. Você sempre pode falar, ah, não, acessa aí, etc., ou mandar o link para uma pessoa que está interessada no seu serviço, além de sempre colocar quando você for enviar seu currículo. A maior parte das grandes empresas e algumas pequenas empresas pedem o endereço da sua página pessoal. Eu vou mostrar para vocês como é que ficou a página que a gente criou aqui no canal, junto do zero, e depois disso você só acompanha. Vamos lá, eu já falei demais, agora eu vou mostrar o resultado da nossa página. Aí depois disso, a gente vai criar passo a passo do zero, só usando o Twitter Bootstrap e HTML. E se você não tem conhecimento de HTML e CSS e acha que não é para você esse material, eu recomendo que você tente. E se caso você não conseguir, fique tranquilo, porque os próximos vídeos que eu vou lançar aqui vai ser HTML, o básico que você precisa saber para ser um desenvolvedor, CSS e JavaScript. Eu vou criar uma série de 3 vídeos ensinando o básico para essas 3 linguagens que são essenciais na hora de desenvolver um website ou qualquer sistema para a internet. Então, galera, esse é o resultado da página que a gente criou aqui no curso. Essa primeira sessão fala um pouco sobre você, aqui seu nome, onde você está, sua história, o seu cargo atual, desenvolvedor web júnior, e está disponível para contratação. Além dos seus serviços, aqui você pode colocar não só serviços voltados para programação, mas se você faz serviços de mídias sociais, você pode pôr, se você consegue trabalhar com artes no Photoshop, você pode pôr aqui também. Nessa outra seção são experiências, você põe as empresas que você trabalhou e os cursos que você fez, além de listar todas as suas habilidades. Nesse caso, eu coloquei 2 habilidades com PHP e coloquei 75% de conhecimento. E a mesma coisa para CSS. E nessa outra de contato, também bem simples, coloquei o e-mail, o Instagram e o telefone. Apesar dessa página ter ficado simples, isso não importa. O importante é que ela foi bem feita e que ela é visualmente agradável. Isso é o que vai fazer diferença na hora que você for enviar ela, seja para uma empresa ou seja para alguma pessoa que quer conhecer o seu trabalho como freelancer. É isso. Agora vamos trabalhar. Se você ainda não tem, não perca tempo. Este é o seu momento de criar sua página pessoal. E para quem está iniciando agora, esse vai ser o seu pontapé para começar a sua carreira de desenvolvedor. A página que nós vamos criar, ela vai ser baseada no meu site atual. Não vai ser idêntica, mas o design vai ser muito parecido. Para quem não sabe o que é design, design é como se fosse o jeito da página, o jeito como os elementos estão colocados na tela, as cores, tudo isso a gente chama de design ou de layout. Essa página ela é bem simples, mas ela é bem feita, é uma página agradável aos olhos. Aqui conta um pouco da minha história, minha experiência, os meus serviços. Aqui um pouco do meu resumo, é como se fosse um currículo mesmo, com a minha experiência, com a minha educação. Mas quem não tem, fica tranquilo. Aqui as minhas skills, são as tecnologias que eu tenho mais experiência e mais afinidade. E aqui a minha página de contato. Então, vamos ao trabalho. Para você que já tem experiência com programação, essa parte é desnecessária, mas para quem não tem, a gente vai ter que baixar um IDE. Eu vou explicar basicamente o que é um IDE. A IDE é como se fosse um editor de texto voltado para programação. Sim, é basicamente só um editor de texto, mas a diferença é que as IDEs têm alguns recursos que nos auxiliam na hora do desenvolvimento. Quem já tiver alguma ideia de preferência pode continuar usando, mas quem não tem e está começando agora ou quer conhecer uma nova ideia, eu aconselho baixar o Visual Studio. O nome, vocês vão no Google, digitam VS Code. Essa IDE é mais voltada para HTML, CSS e JavaScript. E quem não sabe o que são essas coisas, fique tranquilo que ao longo da aula vocês vão entender. É simples
entre no site, faça o download. Aqui, se você estiver no Mac, vai ser download for Mac. Se estiver no Windows, vai ser download for Windows. E ela é gratuita, não tem que pagar nada, é só baixar e instalar. Se você tiver qualquer dificuldade na hora da instalação ou na hora para procurar ela, você pode deixar nos comentários do YouTube. Eu acredito que vocês não vão ter nenhuma dificuldade para usar o aplicativo para instalar, porque ele é bem simples e não requer nenhuma configuração adicional. Depois de baixar e instalar o aplicativo, eu quero que vocês vão para alguma pasta que vocês utilizem para salvar seus projetos. No meu caso aqui, eu vou em documentos, mas essa pasta pode ser em qualquer lugar, pode ser no desktop, inclusive. Depois, quero que vocês criem uma nova pasta. O nome dessa pasta eu vou chamar de aula 1, carreira desenvolvedor. Esse é o nome da pasta que eu criei, aula 1, carreira desenvolvedor. Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. Depois disso, eu preciso que vocês abram o Visual Studio Code. Depois de aberto, clique em File. Depois clique em Open. E procure a pasta que acabaram de criar. No meu caso, essa daqui, aula 1, carreira desenvolvedor. E eu vou explicar para vocês qual é a estrutura básica do Visual Studio Code. Ele tem basicamente 4 tabs. Essa primeira é o Explorer. Nela, vocês vão ver os arquivos que tem, e arquivos, imagens, etc. Todos os arquivos vocês conseguirão ver por aqui. Tem essa daqui que é para fazer pesquisa dentro dos arquivos. Essa outra que é para fazer configuração com algum repositório. Essa que é para rodar comandos JavaScript. Se você estiver usando o Node, por exemplo. E essa é para instalar plugins. Nesse momento, a gente vai precisar ver só dessa primeira aba, que é o Explorer. Eu preciso que você clique com o botão direito, depois clique em New File. Aí o nome desse arquivo vai ser index.html. Perfeito. Esse é o primeiro arquivo que a gente tem, que a gente vai ter no nosso projeto. E a partir de agora a gente vai começar a criar a nossa página pessoal. Depois de criar o index.html, a gente ainda vai criar 2 arquivos. O outro se chama main.css e o outro se chama main.js. O que seriam essas 3 coisas? Por que uma extensão HTML, outra CSS e outra JS? Esses 3 tipos de arquivos são basicamente os 3 tipos de arquivos básicos para se construir uma página para a internet ou um website. O HTML ele serve como se fosse para organizar as coisas. Vou fazer uma analogia com o corpo humano. É como se o HTML fosse o nosso próprio corpo. Ele fala, aqui é uma mão, aqui é um dedo, aqui é um braço, aqui é uma cabeça. Ele serve para marcar, para dividir e para organizar. Já o CSS é como se fossem as roupas. A função do CSS é deixar bonito. Tem uma roupa mais bonita, mudar a cor de uma roupa. É como se ele fosse a parte que vestisse o nosso corpo. E o JavaScript, ele permite que você faça alguns comportamentos diferentes, que não são padrões do corpo. Por exemplo, com o JavaScript você consegue fazer algo aparecer e sumir. O JavaScript ele serve basicamente para criar mais interações e para deixar a sua página HTML mais dinâmica. Agora que você já criou os 3 arquivos e você sabe que as 3 linguagens básicas para a criação de websites e sistemas para a internet são HTML, CSS e JavaScript, a gente vai evoluir um pouco e vamos conhecer o nosso primeiro framework. Framework, acredito que é uma das melhores coisas que criaram para desenvolvedores. Por quê? Framework é um conjunto de códigos já prontos. É como se alguém já tivesse criado um sistema pronto que tem vários recursos e você consegue só baixar ele e utilizar para não ter que criar sempre. Por que a gente deve usar um framework? Primeiro, pela padronização. Segundo, pela confiabilidade, porque o framework dificilmente foi criado por uma pessoa, sempre é uma equipe que cria, mantém e melhora o código. Esse framework que a gente vai conhecer, ele se chama Twitter Bootstrap. E ele é voltado para a criação de páginas e websites. Eu acabei esquecendo de dizer uma das principais vantagens de se usar um framework, que ela é bem óbvia, que você não precisa criar tudo do zero. Pensa
como se fosse um carro. Aí você quer criar um carro novo, mas ao invés de ter que criar toda a lataria do carro, ter que fazer toda a fundição, ter que fazer todo o formato do carro, você conseguisse já pegar um carro pronto e só tivesse que trocar a cor dele, trocar a roda, por exemplo, isso é um framework. O carro já vem pronto e a única coisa que você vai ter que fazer são os ajustes necessários de acordo com o que você quer. Basta ir ao Google e digitar Twitter Bootstrap. A versão atual ela é a 4, mas não precisa nem digitar o 4. O site é esse daqui, ó, Get Bootstrap. Esse daqui é o framework mais utilizado no mundo para criação de páginas web. Tem duas coisas, tem o Get Started, que é como se fosse um tutorial, e o botão de baixar. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Nessas videoaulas, o meu interesse não é mostrar que eu sei desenvolver, porque eu já sei desenvolver, tenho 1 ano de experiência e trabalho com desenvolvimento. Mas aqui eu quero te mostrar como fazer para você conseguir desenvolver sozinho, porque esse é meu objetivo. Não vai adiantar nada sempre que você tiver que desenvolver algo, você ter que ir lá e abrir o meu vídeo. Porque você só vai conseguir evoluir na profissão e ser considerado um programador quando você conseguir andar com suas próprias pernas. Por isso que eu estou mostrando. Você vai lá no site, baixa. No próprio site do Bootstrap, você não precisa de outra pessoa para te ensinar. Por quê? Aqui em cima tem a documentação, que é uma documentação bem completa, tem exemplos, tem os ícones que você consegue utilizar do framework e os temas. Eu vou clicar nos exemplos, para vocês saberem mais ou menos o que é isso que eu tanto falo. Custom Components. Eu vou abrir alguns das páginas de exemplos que foram criadas utilizando o Bootstrap. Esse exemplo de álbum aqui. Vocês veem que teoricamente é um site até bonito, que já tem organização, você vê que ele é dividido. Outra vantagem do Bootstrap é que ele é responsivo. O que seria algo responsivo? É que se adapta quando você estiver usando no celular. Então vamos supor que eu estivesse aqui usando no celular. Você viu que antes mostrava 3 caixinhas, uma do lado da outra. Agora só está mostrando uma e elas desceram. Isso é responsividade. Outro exemplo que tem aqui no site. Se você tiver que criar, por exemplo, para o seu cliente uma tabela de preço, aí você colocaria, produto tal é de graça, o produto Pro custa $15, etc. Isso daqui, o Bootstrap, ele já fornece um recurso que vai deixar isso pronto para você. Você só vai precisar colocar o título, o valor, isso daqui. Outro exemplo, um formulário. Aqui já colocou o arroba de exemplo, o formulário ele tá organizado. Um carrinho de compras. Então, se você tiver que criar um carrinho de compras, você já tem um exemplo aqui. Agora é como se fosse um site para divulgar um aplicativo de celular. Isso daqui é um site relativamente semelhante ao que a gente vai criar agora, que é a nossa página pessoal. Esse aqui é outro exemplo, tem um carrossel. Carrossel é o nome desse elemento, desse recurso que ele move de um para o outro, que você consegue mostrar mais de um. Pronto, agora que vocês já viram exemplos, pronto, esse daqui é um exemplo bem bonito. Praticamente todas as empresas que eu trabalhei, elas tinham um sistema administrativo parecido com esse, o menu do lado esquerdo, gráficos, tabelas. Se você quiser ser programador, basicamente é isso que você vai fazer a maior parte da sua vida, gráficos, tabelas. Agora que a gente já viu a documentação, não, agora que a gente já viu os exemplos, vamos dar uma olhada na documentação. Depois de clicar em documentação, para você ver os recursos, você clica em componentes. Aí aqui ele te dá vários exemplos e vai te mostrar como é que você utiliza. Por exemplo, exemplo de alerta. Para que seria um alerta? O usuário foi lá, fez um cadastro, mas o cadastro dele não deu certo porque o e-mail já estava em uso. Aí você mostraria um alerta desse, falando, desculpe, mas esse usuário já está cadastrado. Aí aqui ele te mostra. Para você usar esse componente de alerta, basta você copiar esse trecho de código. Agora, link com cor. Não vou mostrar o básico da documentação para a gente não perder muito tempo aqui. Botões, ele já tem os botões prontos. Cards, ele já tem as caixinhas prontas. Agora que você já sabe o que é o Bootstrap, você já sabe
como ver os exemplos e você já sabe como ver a documentação, é só isso que você precisa. Estudar, estudar, estudar. Ah, tem alguma dúvida sobre Bootstrap? Vai lá e vê na documentação. Um programador não precisa saber e decorar todos os códigos, mas ele precisa ter a plena capacidade de encontrar o que ele precisa. Se você está precisando de um menu, vamos supor que você precisa no Bootstrap de uma navbar, que é essa barra superior. Aí você consiga encontrar uma navbar, seja pela documentação, seja pelo Google. Isso é o que um bom programador, um excepcional programador faz. Ele não decora todos os códigos. Antes de baixar o Bootstrap, a gente vai preparar a nossa página HTML para receber o framework. Aí vamos voltar para a nossa ideia, que é o Visual Studio. Aqui, Visual Studio Code. Eu preciso que você abra o index.html. A marcação, a estrutura do index.html é bem simples. A primeira tag que a gente precisa pôr é HTML. O que seria tag? É como se fosse o agrupador da linguagem de HTML. Essa tag, ela é um agrupador. E tudo que a gente for colocar referente a HTML precisa ficar dentro dela. Aí você vai digitar o sinal de menor, HTML, fechar. Aqui você abre a tag e aqui você fecha a tag. A única diferença é que vem uma barra no começo. Aí a primeira tag é essa HTML, tudo precisa estar dentro dela. A segunda tag, o nome é head, que é como se fosse a cabeça da nossa página, HTML. Aí você sai de dentro dessa tag e abre outra chamada body, que é o corpo. Tudo que o usuário precisar ver, tudo que faz referência ao corpo vai ficar aqui. E só para mostrar um exemplo, eu vou criar algo bem simples. Aí você cria aí junto comigo. H1. O que seria H1? Essa tag de H, ela vai do 1 ao 7. E o H é de título. Aí sempre que você precisar ter um título, você põe H1 ou H2, H3. H1 é o maior e é do maior para o menor. Eu vou colocar Olá, futuro desenvolvedor, exclamação. E aqui dentro do head, eu vou colocar um title. Vocês vão entender onde é que esse title vai aparecer. É o título da página. É carreira desenvolvedor. Oh my god. Aí só para recapitular, tudo referente à nossa página fica dentro do HTML dessa tag. Aí dentro dela a gente tem duas tags principais. Uma se chama head, que é a cabeça. O que vai ficar nessa cabeça? Vai ficar os arquivos CSS, por exemplo, os arquivos JavaScript. Aí todos a gente vai importar, nós vamos importar aqui em cima. As ideias. Nós vamos importar aqui em cima. E aqui é o body. O body faz referência a tudo que o usuário vai ver. Aí depois de criar o seu arquivo com essa estrutura, eu quero que você salva e vá lá na pasta que você criou para salvar o seu projeto e dê 2 cliques para abrir o navegador. Pronto. Aqui está o nosso body, aí ele mostrou Olá, futuro desenvolvedor. E aqui no title ele mostrou carreira desenvolvedor. É isso. Isso é o mínimo. Isso é a estrutura básica que a gente precisa para receber o nosso Twitter Bootstrap, o nosso framework. Agora que a nossa estrutura básica já está pronta, a gente vai buscar o nosso framework. Aqui no site do Bootstrap, logo na home, no início dele, vocês clicam em download. Há várias formas de importar esse framework, mas a gente vai usar uma chamada CDN. Quando a gente utiliza CDN, a gente não precisa baixar o arquivo para nossa máquina. Acessamos ele diretamente de outro servidor. É só isso. Nessa linha, basta você copiar essas duas linhas. Sim, simples desse jeito. Essa e essa. Aí se você quiser, tem um botão chamado copy, que você pode clicar e não precisa fazer isso que eu fiz. Depois de copiar essas duas linhas, basta você entrar aqui no head, abaixo do title que a gente colocou e colar elas. Eu vou só colar, salvar a minha página. Uma coisa que é importante você saber. Aqui no Visual Code, sempre que um arquivo não está salvo, ele aparece essa bolinha branca aqui. Aí se salva, ela some. Então sempre fique atento a isso, porque às vezes você faz alterações no código, vai lá no navegador e não muda nada, mas só não está mudando porque você não está salvando. Então lembre de sempre olhar aqui.
Vamos lá na nossa página e ver se teve alguma alteração. Vou atualizar a página. Pronto. De cara já teve uma atualização que foi a fonte. Por quê? Porque o Bootstrap ele já utilizou uma fonte que é mais bonita, tipo uma fonte bem mais agradável, que é a mesma fonte que está aqui no site deles. Então, mesmo sem fazer nada, sem alterar nada no nosso código anterior, já teve alterações. Agora, a primeira coisa que a gente vai. Tudo isso que eu vou mostrar agora do Bootstrap é com o tempo que você vai entender e aprender. Mas vamos lá. Depois de clicar em documentação, você clica em layout, que layout é a estrutura da página e como ela vai se comportar. E aqui, logo no começo, ele já mostra o container. E ele fala que o container é a parte mais básica do elemento do Bootstrap. Aí você fala, ah, Jonathan, mas como eu saberia que container é a parte mais básica do Bootstrap? Pronto, agora você sabe que container é a parte mais básica do Bootstrap. E é assim que seu conteúdo, é assim que seu conhecimento vai se formar. Agora você já sabe disso. Da próxima vez que você for desenvolver um site, você fala, ah, qual a principal coisa do Bootstrap? Ah, são os containers. Provavelmente você nem vai precisar copiar essa linha, porque você vai lembrar que o primeiro elemento do Bootstrap, do Twitter Bootstrap é o container, mas se você não lembrar, com certeza você vai conseguir chegar no site e achar essa informação sem a necessidade de ter que perguntar para uma pessoa. Perguntar para os outros não necessariamente é algo ruim, mas perguntar coisas que você deveria conseguir encontrar sozinho, sim, isso é algo bem ruim. Por exemplo, procurar como é que formata uma data. Cara, você deveria descobrir como é que formata uma data sem ter que perguntar para alguém. Mas se for perguntar algum recurso específico do sistema ou algum framework diferente, isso você pode perguntar. Como ele já falou na própria documentação, container é a parte mais básica do sistema, a gente vai pegar o container. Tem basicamente esses dois tipos de container. Esse, ele é limitado, ele não ocupa a tela toda, mas como o template que a gente vai fazer, ele ocupa a tela toda, esse não serve pra gente. Por exemplo, essa tela, ela vai de ponta a ponta. Eu vou mostrar para vocês na prática a diferença desses dois containers. Vocês vão vir bem aqui no body, pode deixar esse H1 que a gente tinha colocado. Agora vocês vão conhecer uma tag nova chamada div. Para que serve uma div? A div, ela serve para separar partes dentro do corpo. É como se um braço fosse uma div, uma perna fosse uma div. Aí dá para ter divs dentro de divs. Vamos supor que essa div é o braço, essa div é a mão, e essa div é o dedo 1, essa outra div é o dedo 2, etc. Div ela serve para organizar o nosso código. Então a gente vai fazer o seguinte: vamos vir bem aqui e digitar class. O que seria essa class? Quando a gente coloca esse elemento, esse atributo class em uma tag do HTML, a gente está querendo dizer para ele que ele vai usar uma classe de CSS. E lembra que eu falei para vocês que a classe é como se ela servisse para vestir o HTML? Aí quando eu venho bem aqui e digito class container, em momento nenhum a gente criou essa classe container. Mas como estamos importando o framework do Twitter Bootstrap, essa classe já foi criada por ele. Está escrito bem aqui. Class container, eu vou copiar esse meu elemento e vou colar. Para quem gosta de atalho, para copiar para recortar é Ctrl X ou Command X, quem está no Mac, e para colar é Ctrl V ou Command V. Pronto, copiei, coloquei dentro do container, salvei o arquivo, vou abrir para ver como é que ficou. Você viu que só de atualizar, ele já tirou o meu elemento que estava grudado na tela e colocou aqui. Por quê? Porque quando a gente utiliza o container, ele dá um espaço aqui e outro espaço aqui. Esse não vai servir para a gente, porque a nossa tela precisa o nosso site precisa da tela toda. Então a gente vai para o próximo. Container Fluid. Aí só vamos vir aqui, colocar a palavra Fluid. Vamos voltar lá no nosso site. Atualizei. Pronto. É isso que a gente estava querendo. Mas você vê que daqui para aqui ainda há um caminho bem longo. Qual vai ser a próxima parte que a gente vai fazer? Eu acho que a próxima parte que a gente pode fazer é pintar a tela de preto. Por quê? Porque esse meu design é preto. Então vamos bem aqui. De início, não, já vou fazer tudo certinho aqui. No main.css, que
CSS é a linguagem responsável por embelezar a nossa página. Eu vou colocar aqui um asterisco. Não. Vou digitar body. Por que body? Quando eu coloco aqui no CSS, tanto eu posso fazer referência a classes, por exemplo, se eu fizesse isso daqui, ponto, que é quando eu coloco ponto na frente é porque eu estou falando que eu quero dizer para o CSS que eu estou falando de uma classe. Se eu colocasse isso, seria uma classe. Mas quando eu coloco direto, sem nenhum ponto na frente ou qualquer outra coisa, eu estou querendo dizer para ele que eu estou falando de uma tag. Aí nesse caso, vai ser a tag body. E o que é que eu vou falar para tag body? Vou falar para ela que eu quero que o background é fundo em inglês, seja black. Salvei, eu vou lá e vou atualizar. Como vocês viram, não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Apesar do nosso arquivo main.css estar correto, a gente não chamou ele no index.html. Então não adianta só criar os arquivos, mas eles também têm que ser chamados. Para usar um arquivo CSS é bem simples. A gente utiliza a tag link. Ela tem um atributo chamado rel. E aqui a gente vai escrever stylesheet. O que seria stylesheet? Stylesheet é folha de estilo de CSS. A linguagem de CSS é chamada stylesheet. E depois a gente vai colocar href, que o href é para dizer o caminho do arquivo. E o arquivo está na mesma pasta que o index, então a gente só põe o nome dele. main.css. Salvei. Vou atualizar. Agora vocês viram que o background ficou preto. E está um pouco mais parecido com a nossa página, só que o caminho ainda é bem distante. Agora que a gente já mudou a cor da nossa página, a próxima coisa que a gente vai fazer é esse menu lateral. Eu já vou adiantar para vocês que o Twitter Bootstrap não tem um menu lateral desse, mas como ele tem tantos componentes, a gente consegue utilizar um componente que tem para criar um que não tem. Por exemplo, eu sei que esse menu é basicamente uma lista que contém ícones. Então, eu vou vir aqui. No navegador tem um atalho que eu acho muito útil, que é o Ctrl F. Quando a gente digita Ctrl F, a gente consegue pesquisar dentro dessa página. Vamos supor que eu venho aqui e digito header. Aí ele, não tem nada com header. Eu venho aqui e digito title. Não tem nada com title. Eu venho aqui e digito list. Por quê? Porque eu sei que esse menu ele é composto por uma lista. Aí eu vou vir bem aqui e vou falar o que o Bootstrap tem que pode me ajudar. Não necessariamente você precisa pesquisar, você pode vir só aqui nos componentes e ler todos. É bom que você já vai tendo uma maior intimidade com o Twitter Bootstrap. Vou clicar aqui no List Group. Aí tem o Basic Example, que é esse daqui. Aí para fazer isso, basta copiar isso. Aí aqui ele mostra um que diz que esse item está ativo. Aí ele tem outros exemplos, link com botões, outro ali. E essa lista que ele está mostrando, ela já tem um JavaScript behavior. Para quem não sabe o que é behavior em inglês, é comportamento. Então, além do HTML, ela também tem um comportamento com JavaScript. Ao clicar nessa lista, eu vejo algo bem interessante, porque ela é um menu, aí tem home, aí mostra um texto. Quando eu clico em profile, mostra outro texto. Quando eu clico em mensagens, mostra outro texto. E a mesma coisa em settings. E ao clicar aqui no meu site, quando eu clico em about, ele mostra um texto. Quando eu clico em resume, ele mostra outro texto. Quando eu clico em contact, a mesma coisa. Esse é o exemplo ideal para a gente. A princípio, eu já vou copiar essa linha, só para ter ela. Copiei, tá aqui. Eu vou continuar olhando. Não sei o que ele está falando, não precisa. A gente já achou um exemplo que vai nos ajudar bastante, que é uma tab junto com o menu. Eu vou vir aqui nesse Olá Futuro Desenvolvedor, vou apagar e vou colar esse menu aqui dentro. Colei e salvei e vou lá na nossa página para ver o resultado. Atualizei. Pronto, ele colocou aqui o menu, tá bem feio. E aqui ele diz que está mexendo, mas não dá para ver, sabe por quê? Não sei. Como eu falei, eu não sei porque não está funcionando, não sei mesmo. E na sua carreira como desenvolvedor, isso vai acontecer a maior parte do tempo. Você vai tentar usar recursos ou criar recursos e eles não vão funcionar de primeira. Por isso que você tem que ser especialista em descobrir o que está causando erro. Para o mundo de web,
a gente tem um recurso que ele é muito útil, que tem no Chrome. Basta você clicar com direito na tela e clicar em Inspect, ou apertar F12 se você tiver no Windows. Ele vai abrir essa caixinha. Ela tem vários recursos interessantes, mas por hora a gente só vai precisar de um. Como eu sei que para fazer essa aba mudar, ele usa JavaScript, porque estava escrito lá no que era um JavaScript Behavior, eu acredito que deve estar dando problema no JavaScript. E no Inspect, que é no inspecionar elemento do Chrome, todos os problemas de JavaScript eles mostram nessa tab chamada console. Aqui, de cara, já está mostrando um texto vermelho escrito Bootstrap JavaScript requires jQuery. Aí você pensa, o que é jQuery? jQuery é outro framework, só que é um framework totalmente específico para JavaScript. Ele tem um monte de funções em JavaScript prontas que auxiliam no desenvolvimento. E ele está falando que para usar as funções JavaScript do Bootstrap, a gente vai precisar incluir o jQuery. Pronto, a gente já descobriu o motivo do nosso problema. Agora basta importarmos o jQuery no nosso projeto. Agora que nós já sabemos que o responsável pelo nosso código não está funcionando é o jQuery, vamos procurar ele dentro do site do Bootstrap. Vou voltar aqui para a página que a gente estava, vou clicar em Home, não vi nada de jQuery por aqui, vou clicar em Get Started, que é o mínimo que você precisa para iniciar. Ele fala, tem CSS, o CSS a gente já importou, que é o CSS do Bootstrap, e JS, que são JavaScripts. Many of our components require the use of JavaScript to function, especially they require jQuery Popper. Aqui ele falou que eles usam funções JavaScript, principalmente jQuery e o Popper. Eu não vi ele reclamando do Popper, então não vou importar ele, mas vi ele reclamando do jQuery, que é essa primeira linha. jQuery 3, vou copiar, dei 2 cliques. Agora a gente volta para nossa ideia. E aqui, se você colocar o arquivo de jQuery depois do arquivo do Bootstrap, o erro lá no nosso site, ele vai permanecer. Por quê? Porque se esse arquivo do Bootstrap chama o jQuery, então quer dizer que a gente precisa ter o jQuery importado antes dele. Porque para ele usar as funções do jQuery aqui dentro, o jQuery já precisa ter sido importado na página. Então ele precisa vir primeiro. Isso é importante. Então primeiro a gente chama o jQuery para deixar ele disponível para as funções do Bootstrap utilizar. Agora vamos voltar lá na nossa página. Vou atualizar de novo. Vocês viram que o erro já sumiu, mas vamos ver se as abas estão funcionando. Pronto, cliquei, aparentemente está tudo funcionando. Mas por que não está mostrando o texto que mostrava lá no outro, no site do Bootstrap? Aqui você tem que... É bom você ficar atento, porque tem que ter um pouco de experiência. Na verdade, ele deve estar mostrando o texto. Mas como a cor padrão dos textos é preta e o fundo está preto, talvez a gente só não está conseguindo enxergar. Então vou fazer uma coisa. Aqui no nosso main.css, no body, quando eu digo body, esse estilo que eu estou aplicando, ele vai ser herdado para tudo que estiver dentro do body. E a função e o atributo do CSS responsável por mudar a cor da fonte se chama color. Então vou vir aqui, color, white. Coloquei, vamos ver se vai ter alguma diferença. Vocês viram que apareceu esses 3 pontinhos? Antes ele não estava aparecendo porque a cor padrão é preta e o fundo é preto, aí não mostrava. O que eu vou fazer? Vou lá e vou colocar um texto para deixar já o mais parecido com o do meu site. No meu eu tenho About, Resume e Contact. Então vou vir aqui, nesse primeiro, aí você fala, Jonathan, eu preciso de tudo isso, eu preciso saber tudo isso. Não, não necessariamente você precisa saber agora, porque com o tempo é intuitivo que você entenda. Mas eu vou dar uma breve descrição. Aqui tem o container, que é o elemento básico do JavaScript, do Twitter Bootstrap, que é essa classe. Tem a classe row, que é literalmente uma linha. Tudo que tiver dentro desse row vai ficar basicamente dentro de um bloco. Aí se você quiser outro bloco, que ele vá para a parte de baixo, você coloca outro row. Esse call 4, no Twitter Bootstrap, ele é baseado no sistema de grid. Então ele pega toda a tela do seu navegador e faz como se fosse uma grid, uma tabela. E se eu coloco o call 4 aqui, ele está dizendo que ele vai usar 4 colunas de 12, porque o Twitter Bootstrap é dividido em 12. Então ele vai dividir toda a sua tela em 12 pedaços
E esse menu vai ocupar 4 pedaços dessa tela. Aí list group é referente ao componente de lista que a gente está usando. Aí aqui nesse de baixo, ele colocou um call 8. Então o que ele está falando? Está falando que nessa linha, que é uma linha toda, e ela é dividida em 12 colunas, que a primeira parte vai ocupar 4 colunas e a segunda parte vai ocupar 8 colunas. É isso que ele está fazendo. Por isso que aqui o menu ele só está vindo aqui. Então a gente presume que aqui tem 4 partes. É como se fosse uma, duas, três, quatro. E esse outro está ocupando 8, que são 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mas por hora não precisamos saber daquilo. Mas isso com o tempo você vai entender. Mas é bom essa ideia inicial que eu passei, que já te dá um norte. Eu vou vir aqui e vou digitar about. Ah, beleza. Aqui a gente tem uma tag nova, que é essa tag chamada A. Sempre que você quiser colocar um link no seu site, o que seria um link? É um texto que ao clicar você vai para outro lugar. Pode ser para um site diferente, pode ser para uma parte dentro do seu próprio site. Toda vez que a gente quer criar um link, a gente utiliza a tag A. Aí tem essas outras coisas, são classes do CSS, você não precisa saber. ID, etc. Isso daqui é para a gente conseguir usar as tabs, você não precisa saber por agora. Aí tem essa outra parte aqui, eu coloquei about. Lá no meu currículo eu tenho about, resume e contact. A gente só tem 3 abas. Eu vou excluir essa última, chamada settings, porque a gente não vai precisar, só temos 3. E aqui no de baixo eu vou fazer a mesma coisa e na mesma ordem. É importante a ordem nesse momento. Aí eu vou vir aqui, o primeiro é about, eu vou substituir. Aí tá vendo que essa outra tag que ele usou é a div, é a mesma que a gente já conhece. Vou vir aqui, ó. About. Vim aqui. Sempre que a gente quebra a linha aqui, isso daqui não vai interferir no resultado do outro lado. Resume. Vou vir aqui. Contact. Perfeito. Vou apagar essa linha, porque eu tinha apagado a outra também. Vamos voltar lá. Vou atualizar. Vou fechar o inspecionar elemento que a gente tinha aberto aquela hora para ver os erros. Se rolar mais algum erro, a gente abre. Atualizei. Pronto, já mudou. Sumiu aquela settings que a gente tem. A gente tem aqui About, Resume e Contact. Cliquei em About, já veio clicado, é a principal. Cliquei em Resume, ele mudou. Cliquei em Contact, ele mudou. Como eu havia falado antes, o Bootstrap ele é muito bom, mas é como se ele fosse um carro pronto e a gente tem que adaptar ele para a nossa necessidade. Olhando para o meu site, eu vejo que esse meu menu ele é fixo, então não tem por que eu usar o sistema de grid do Bootstrap, que é para ele colocar as colunas responsivas. Então já vou fazer algumas alterações de início. A primeira vai ser tirar o nosso menu de dentro desse call 4. Vou vir aqui, ó, recortei. Eu vou apagar esse call 4, a gente não precisa mais dele. Esse call 8 eu vou colocar 12, que é para ele ocupar a tela toda. E eu vou vir aqui e vou colar um menu em cima das nossas tabs, do tab content. Voltei, organizar um pouquinho aqui, né, que tá bagunçado. Vou voltar lá no site e vou ver a diferença. Ficou horrível! Por que ele ficou desse tamanho? Porque antes, quando ele estava dentro do call L4, ele dizia que o máximo que ele ia ocupar da tela seriam 4 colunas. O que a gente precisa fazer agora? Precisamos definir um tamanho fixo. O que eu vou fazer? Eu vou vir bem aqui. Eu vou criar uma classe nova para esse meu menu. Criar uma classe nova para esse meu menu. Aqui em class, na parte do menu, a gente pode colocar mais coisas. Você pode vir aqui e colocar outra classe, por exemplo. Eu vou colocar uma classe aqui chamada nave. Não, vou colocar uma classe chamada sidebar. Aí eu vou vir aqui, copiei o nome dessa classe, abrir o meu arquivo main.css, vou sair de dentro do estilo do body,
Vou colocar um ponto, porque sempre que eu coloco ponto, eu estou fazendo referência a uma classe. Abrir, vou digitar aqui widget. Por que widget? No CSS, o widget ele é responsável por dizer o tamanho que as coisas vão ter. Vou colocar aqui 100 pixels. Atualizar. Vocês viram que ele já ficou bem menor. Beleza, 100 pixels. Mas 100 pixels está muito menor do que o da minha página. Tá, acho que eu vou colocar um pouquinho maior. 150. Como vocês devem ter percebido, tem algo que é bem diferente da minha página. Que o quê? O menu tá ficando aqui do lado, porém o texto tá ficando aqui embaixo. E não é isso que eu quero. A gente quer que o conteúdo apareça aqui do lado. Então vamos voltar para o nosso código. Aí eu penso, o que que eu vou ter que fazer? Para essas coisas que eu vou fazer já requer um conhecimento maior de CSS, mas é para isso que você está estudando. Então, aqui no sidebar, eu vou vir bem aqui, ainda mexendo nele, eu vou falar aqui position. O que que seria position? Seria como ele vai se comportar na tela. Eu vou colocar uma position chamada absolute. A partir do momento que eu coloco essa posição absoluta, ele fica na tela no lugar que eu falar, independente das outras coisas. Então as coisas conseguem ficar por baixo ou por cima dele. É como se ele estivesse em cima delas. Aí você fala, Jonathan, mas agora que você colocou isso daí, o texto sumiu. Por que que o texto sumiu? Porque ele está aqui embaixo. Então o que que eu preciso fazer? A gente já sabe que o tamanho do sidebar é 150 pixels. Eu vou vir aqui, vou pegar essa minha tab content, eu vou criar uma nova classe para ela. Eu vou chamar de content site, que é o conteúdo do site. Por que que eu não uso essa? Porque caso eu tenha que usar uma tab content em outro lugar, e eu crio uma classe CSS para ela, aí ia aplicar o mesmo estilo para todas as classes. Por isso que é bom você criar suas próprias, sempre que tiver uma customização específica. Criei content site e eu vou colocar um atributo chamado margem. O que que seria margem? Em português mesmo, margem. Eu vou falar que a margem left, que é a margem da esquerda, vai ser de 150 pixels. Vou vir aqui e vou atualizar. Vocês viram que atualizou? Porque por mais que esse meu menu esteja fixo, ele seja sobre, eu falei que esse meu conteúdo, ele vai começar com 150 pixels de distância da borda. Então, independente de onde esse cara tá, ele vai mostrar. Eu vou pôr um pouquinho mais para dar um espaço e ficar mais bonitinho. 170. Beleza. O que mais a gente precisa fazer para ficar mais parecido? A próxima coisa que a gente vai fazer vai ser aumentar esse menu do começo até o final e mudar a cor dele, para dar um destaque maior com a página e colocar os ícones. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser aumentar o tamanho desse menu. Para isso, vamos voltar aqui. Como vocês devem se lembrar, a classe referente ao nosso menu, que é esse cara aqui, a gente chamou ela de sidebar. Primeiro, lembra que para definir a largura a gente usa widget, para definir a altura a gente usa height. E aqui eu vou falar que o height vai ser 100 VH. O CSS tem várias unidades de medida, tem o rem, tem o px, que é o pixel, e tem o VH. Quando eu quero falar que algo vai ser 100% disso daqui, da altura da página, aí eu coloco 100 VH, que ele já reconhece. Eu vou atualizar a página aqui. Então, sempre que você quiser que algo seja do começo até o final, de altura, você põe 100 VH que sussa, vai funcionar perfeito. Por que que eu coloquei aqui e mesmo assim não mudou nada? Talvez ele até esteja com 100% de altura, mas como aqui a cor não tem nenhuma cor e não tem nenhum conteúdo, a gente não viu, então vou mudar a cor dele. Eu vou chamar ele de background, vou pôr a cor red para testar. Vocês viram que funcionou? Perfeito. Já está um pouco mais parecido com o nosso site, só que a cor é bem diferente. Para pegar essa cor, eu vou mostrar para vocês de outra forma. Vocês vão clicar com direito, clicar em Inspect. Lembra do Inspect? Aquele mesmo lá do JavaScript. Mas no começo eu tinha falado para vocês que no começo a gente só ia se importar com os erros que aparecessem aqui.
Mas ele tem outro recurso que é muito legal. Clicando nessa setinha, você consegue clicar nos elementos HTML da página. Pronto, vou clicar nesse daqui, ó, no menu. Cliquei. Na hora que eu clicar, o que ele vai mostrar? Ele vai mostrar o elemento HTML aqui. Ele também vai me mostrar os estilos CSS aqui. Aí vocês vão ter que procurar. Como eu acho que o estilo não está aqui, o estilo deve estar no menu inteiro. Então eu cliquei aqui, vou ter que procurar. Vou continuar subindo. Tem alguma cor? Não mudou nada. Simple Mask. A gente vai procurar o background que está falando. Pronto, achei, ó. Nave Header Main. Eu acredito que seja isso daqui, ó, background color. Vou desmarcar, viu? Quando eu clico isso, ele deixa de aplicar o CSS, ele tirou. Então essa é a cor. Isso que eu estou fazendo agora, a gente faz muito, desenvolvedor web faz muito isso. Para debugar, para procurar uma classe CSS, para ver, vamos supor que eu estou desenvolvendo um site, para não ter que vir aqui sempre, para não ter que vir aqui sempre mexendo no arquivo, eu consigo mexer aqui. Se eu quisesse mudar essa cor para red, por exemplo, para blue, a gente usa muito, eu uso muito isso. Agora que eu já achei a cor, vou voltar lá para nossa página e vou mudar. A cor é tantan D1, D2, D2. Vamos voltar na nossa página. Atualizei. Aqui eu também vou atualizar, porque quando você mexe aqui, ele só mexe na sua máquina, ele não mexe no site original. Fecha. Por exemplo, atualizei. Tudo, ó, voltou ao normal. Vocês viram que ele mostrou aqui, tá bonitinho. Porém, as tabs, elas têm um fundo branco. Então essa vai ser a próxima coisa que a gente vai fazer, tirar o fundo da tab. Aí você pensa, por que o fundo dessa tab tá branco se eu falei para ele que o sidebar vai ser preto? E sendo que em momento nenhum a gente colocou cor branca. Só para lembrar, como a gente está utilizando o framework, aí o próprio framework já tem estilos próprios. E por que que essa tab ficou branca, sendo que aqui a gente disse que ia ficar dessa cor? Porque o último estilo é sempre o que prevalece. Então, por mais que a gente tenha colocado que isso aqui vai ser preto, anteriormente, o estilo já disse que o link dentro do que os links dentro desse list group seriam brancos. Aí por isso que ele tem esse estilo, ou então pode estar associado ao list group item, mas não importa pra gente. A única coisa que a gente precisa fazer é mudar a cor. A gente vai vir bem aqui no CSS, vamos sair desse trecho de código e vamos fazer um novo. Aí eu vou colocar sidebar, que é o mesmo daqui de cima. Eu vou falar qual é a tag ou a classe que eu vou querer mudar o estilo. E qual vai ser? Vai ser o list group item. Ou então poderia ser a tag A. Vou colocar a tag A para ficar mais simples. Vou falar aqui, toda tag A dentro desse sidebar, eu vou querer modificar ela. Porque se eu tivesse colocado uma vírgula aqui, por exemplo, eu ia falar que eu estava querendo mudar o sidebar e que eu estava querendo mudar tags A. Mas como eu coloquei sem vírgula, sem nada, ele já sabe que eu vou querer mudar os elementos que estiverem dentro dessa classe. Eu vou vir aqui e vou falar que o background vai ser esse mesmo daqui de cima, eu copiar a cor. Colei, faltou asterístico. Beleza, colei, vim aqui e vou atualizar. Você viu que ele mudou a cor? Mas ele não mudou a cor da primeira. Por quê? Porque provavelmente a primeira tem outra classe que a cor dela está prevalecendo. Inclusive, lembra que essas daqui eram brancas e essa daqui era azul? Por quê? Eu sei isso porque eu já conheço, né? Eu usei o inspect aqui de novo. Eu vou ver qual a diferença que essa classe de cima tem que as outras não tem. Essas duas são iguais. A diferença é que essa daqui tem uma classe chamada Active, do Bootstrap. Aqui do lado mostra a propriedade dela. Toda vez que um list group item tiver a classe Active, ele vai pintar a borda de azul e ele vai pintar o background de roxo e a borda de roxo. Se eu viesse aqui e desabilitasse, por exemplo, aí ele teria a mesma cor dos outros. Mas por hora eu vou deixar. Qual vai ser a próxima coisa que a gente vai fazer? Eu vou continuar deixando aqui. O que eu quero fazer agora é colocar ícones ao invés de texto. Eu vou colocar o ícone e o texto para ficar melhor. Ícones parecidos com esse. Como eu já tinha falado antes, provavelmente a maior parte das coisas que a gente for precisar para criar o site, em questão de design e recursos, vai estar aqui no próprio site do Bootstrap. E como agora eu quero colocar um ícone, assim como temos ícones aqui,
Aqui no topo do site do Bootstrap tem Documentation, Examples, Icons. Eu vou clicar em Icons. Vou procurar um ícone que eu goste. Meio que tem uns aqui, ó. Person. Poderia ter escrito Person. Person Fill. Person. Person Square. Eu gostei desse ícone aqui, eu vou querer utilizar ele. Cliquei em cima dele. Tem aqui os tamanhos. E tá aqui Copy SVG Code. Que a gente não necessariamente precisa baixar esse ícone, a gente consegue utilizar só o código SVG. SVG é um tipo de imagem. Então vamos só copiar, ó. Copiei, sem muito estresse. Agora vamos voltar lá para o nosso menu. Aqui nesse primeiro, que era do About, eu vou quebrar a linha. Primeiro eu vou esconder isso aqui também. Para quem quiser esconder é Command B ou Ctrl B, dependendo do seu sistema. Beleza, aqui no About, eu vou querer que o ícone fique em cima. Colei, vamos ver como é que aparece. Galera, é assim, a programação você faz e olha. Faz e olha. Colei aquele ícone. Viu que ele apareceu aqui, mas está bem pequeno, mas por hora vamos deixar desse tamanho. Voltando lá para o site, o próximo ícone vai ser um livrinho que é o currículo. Cadê? Clicando aqui para voltar. List. Eu acho que eu prefiro esse daqui, card list. Acho que representa melhor. Copiar. Não. Eu vou vir aqui, vou quebrar uma linha nesse daqui do resume. Quebrei outra linha. Colei. Tá ali, resume. Agora falta só um, que é o do contato. Vamos procurar um de e-mail, porque acho que e-mail representa bem contato. Pronto, envelope. Oh, meu Deus. Envelope. Beleza? Que é um envelope mesmo. Faz sentido. Copiar o código dele. Ou sempre vou para aquela... Fazer a mesma coisa aqui. Contact. Vamos atualizar nosso projeto, ver como é que tá ficando. Duas coisas que a gente vai ter que fazer agora. Primeira é aumentar o tamanho do ícone. E acredito que só, né? Por hora é só aumentar o tamanho do ícone e tirar essa cor azul. Galera, e eu sei que os ícones do Twitter Bootstrap, eles são tratados como se fossem fontes. Então esses ícones são tratados como se fossem texto. E lembra que eu falei para vocês que para aumentar o tamanho de um texto, a gente... Ah não, eu só falei para mudar a cor do texto, eu não falei para aumentar. Top, vamos voltar lá no Visual Code. Vou vir aqui. Eu sei que todos os meus ícones, eles têm uma classe em comum, que é essa BI. Por exemplo, é BI, Person Square, BI, Card List, BI, Envelope View. Então, vou usar essa classe BI para mapear aqui no CSS. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, ponto sidebar, ponto A. Por que A? Porque eu sei que o ícone está dentro do meu link. Ponto A não. A porque A é uma tag, não é classe. Ponto BI. O que eu vou fazer? Vou vir e vou colocar a fonte size. Porque eu sei que eles são tratados como fonte. E para determinar o tamanho de uma fonte, a gente usa font size. Eu vou colocar aqui 50 pixels para testar. Vocês viram que já aumentou, mas deixa eu ver se esse tamanho tá bom. Tá um tamanho ok. O tamanho tá legal. Aí o que eu vou vir aqui na minha página. No HTML, para a gente quebrar uma linha, a gente usa uma tag chamada BR, que significa Break Hole. Aí ela abre e fecha nela mesma, assim, ó. Pronto, BR, ela vai quebrar uma linha bem aqui, desse elemento para esse elemento. Eu vou copiar e vou colar, fazer a mesma coisa. BR, vamos voltar lá no nosso site. Mas vocês viram que o texto está ficando muito para a esquerda? E aqui no nosso site ele fica centralizado? Aí a gente vai precisar de outro comando. Aqui no CSS, deixa eu ver. Todo esse texto, ele está dentro dessa tag A. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa centralizar os elementos que estão dentro dessa tag. Vamos voltar aqui. A gente já tinha criado um estilo para ele, que é o sidebar. Sidebar é o menu. E A, que são
todos os links dentro do sidebar. Eu vou vir bem aqui e vou escrever text align. Lembra que eu falei que a fonte é um texto? Então tudo ele está tratando como texto fonte e eu vou colocar center. Atualizei. Vocês já viram que o nosso sistema está ficando bem mais interessante. Próxima coisa que eu vou fazer vai ser tirar. Primeiro, que eu quero mudar a cor disso daqui, porque tá muito escuro, tá muito parecido com fundo. E segundo, eu também vou querer mudar a forma como ele mostra a aba que está selecionada. Eu vou querer algo mais parecido com desse daqui, que ele deixa o ícone um pouco maior. Acho que é mais agradável do que deixar uma aba toda com fundo azul ou preto. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser mudar o fundo dessa cor. Lembra que eu falei para vocês que a única diferença dessa tab para essas outras é porque essa daqui tem uma classe Active? Ó, vou usar inspecionar elemento de novo. Galera, isso daqui é um dos recursos que mais vocês vão utilizar como programador web. Não só para ver HTML, mas para ver o console, porque aqui você pode fazer funções JavaScript também. Por exemplo, eu vou mandar um alerta na tela. Carreira, desenvolvedor. Aí ele pegou e imprimiu um alerta aqui, eu consigo testar coisas, é muito útil. Você consegue testar requisições, mas isso a gente deixa para outro momento. Aqui vamos focar só nessa parte aqui de HTML. Eu vi que a diferença é que essa aba tem a classe Active, porque é assim que o Twitter Bootstrap sabe que ela está ativa, e as outras não tem. Então o que eu vou fazer? Aqui no nosso CSS, a gente já tinha mudado a cor das abas, se lembra? Tanto que se eu vier bem aqui, excluir esse código, aí voltou tudo para branco. O que a gente vai fazer? Voltei ele de novo. Vou colocar uma vírgula porque eu quero colocar outro elemento que também vai aderir a esse estilo. Eu vou repetir ele, ponto sidebar, a, eu vou falar que é o link que tiver com a classe Active. Quando a gente coloca isso aqui sem espaço, eu estou querendo falar para ele que eu vou pegar todos os links, porque a é a tag de link, e links que contém a tag Active. Aí agora, porque como esse nosso estilo é o último, ele passou por cima dos outros. Mas vocês perceberam que ainda tem uma linhazinha azul aqui? Aí vamos supor que eu não soubesse o que está colocando essa linha ou o que é essa linha. Aí basta eu clicar aqui no Select para selecionar um elemento. Eu vou lá, tá vendo que ele marca a caixinha? Marquei essa caixinha e cliquei. Logo quando eu clico aqui do lado, ele me mostra os estilos que estão sendo aplicados àquele elemento. Aí eu tô vendo que aqui ele está colocando um border color azul. Tanto que se eu clicar aqui, ele some. Então a gente vai vir bem aqui, border 0 pixel. Tá legal, bora ver o que mais a gente precisa fazer. No futuro a gente vai diminuir o texto desses ícones, ou então remover e deixar igual tem nesse daqui, que ele mostra um tooltip. Tooltip é isso que aparece quando a gente põe em cima. Já decora, o Bootstrap também tem. Próxima coisa que eu quero fazer é mudar a cor dessas outras abas, porque eu não estou gostando. Eu quero que elas sejam... Pensa, eu não vou deixar igual desse. Eu vou deixar verde, o que tiver ativo. Deixa eu ver o que verde ele está aplicando aqui. Eu vou deixar a aba que tiver ativa verde. Eu vou deixar a aba que tiver ativa verde. E as outras eu vou deixar branca. Então o que a gente vai fazer? Como aqui eu falei que todo esse estilo vai ser genérico, a gente vai ter que fazer uma alteração. Aqui eu vou repetir, sidebar, a. Aí eu vou colocar 2 pontos, porque já é uma nova regra de estilo. Eu vou falar que todo A que note é de não ter, todo A que não tiver a classe Active. Por que eu estou colocando essa regra em específico? É para ele não ter que aplicar todo o estilo para todas as classes, a gente tem que ficar sobrescrevendo para ficar mais profissional. Então, toda classe, todo elemento A que não tiver nele a classe Active, eu vou querer que a fonte color, não é fonte color não, é só color, que a color seja white. Todos que não tiver a classe Active vai ter a cor branca, e aqui eu vou fazer outra regra, na sidebar, todos que tiverem a classe Active, quando eu ponho aqui já vem direto.
eles vão ter a cor verde. Aí você pensa, Jonathan, por que você colocou esses daqui e não colocou eles juntos? É por um motivo bem simples, porque todos esses estilos, eu quero que todos esses 3 estilos que eu coloquei aqui, tanto o link ativo quanto o link não ativo eles possuem, já que fora não. Esse estilo em específico eu vou querer aplicar só porque não é ativo, e esse estilo específico eu vou querer aplicar só porque está ativo. Vou vir aqui e vou atualizar para ver o resultado. Pronto. Aí se eu alterar, vocês viram que já mudou. Aí vocês viram que também tem esse efeito muito chato que ele tá mudando a cor do background quando põe por cima. Esse daqui é outro elemento CSS chamado hover. Eu vou mexer nele também, porque eu não quero. Eu vou vir bem aqui. Sempre que a gente for mexer em um elemento, você tem que saber qual é o elemento que está sendo aplicado àquele estilo, para conseguir remover o estilo dele. Eu vou vir bem aqui no sidebar, Active e no não Active, e eu vou aplicar. Beleza. Vou vir aqui e vou aplicar outro estilo que vai ser padrão para todos. Como eu sei que essa aba ele só está aplicando algo que não está ativo, eu não preciso especificar. Eu coloco 2 pontos e coloco a palavra hover. Porque eu sei que tem certos estilos que eles só são aplicados quando o mouse está em cima do elemento. E esse é um desses estilos. É o que ele está falando. Quando na classe sidebar, no elemento com a tag A, que é o link, hover, quando estiver em cima dele. Ó, eu vou atualizar. Vocês viram que agora já não está mais? Tanto que, para mostrar para vocês, para ficar mais claro, vou colocar aqui fora. Eu vou colocar toda vez no sidebar que estiver em cima de um link, eu quero que o background seja red. Vou atualizar. Não mudou nada, mas se eu colocar em cima, ficou red. Entendeu? Aqui é a mesma coisa. Eu só estou falando para ele que eu quero que quando estiver em cima ou quando não estiver em cima, o mouse, que ele aplique o mesmo estilo, que ele fique da mesma cor, que não mude nada. Que o texto continue centralizado, o background continue dessa cor, continue sem borda. Perfeito. Vamos ver. Vocês viram que a gente está mexendo. Tem uma coisa que eu acho legal nesse daqui, é que o ícone ele cresce na medida que a gente seleciona. A gente vai fazer a mesma coisa no outro. Vou voltar aqui. Qual é a classe que a gente colocou para mexer no ícone? Foi essa daqui. Então o que a gente vai fazer? Eu vou deixar essa daqui para ser o tamanho padrão, só que eu vou diminuir ele um pouco para 40. E eu vou criar uma regra nova. Eu vou falar aqui, sempre no sidebar, na tag A, que tiver a classe Active, então a gente já vai saber que vai ser o link com a classe Active, que o ícone dela, que é esse ponto .bi, por que BI? Porque a gente sabe que todos os ícones têm a classe BI, ó, BI, que ele tenha o tamanho de 50 pixels. Então, os normais vão obedecer esse tamanho, porém os que tiverem a classe Active vão obedecer essa regra. Vamos atualizar para ver. Vocês viram que cresceu, mas cresceu pouco. A diferença ainda está muito pouco. Eu vou diminuir. Os que não tiverem ativos eu vou deixar com 30. Eu acho que ficou legal. A questão é que o texto está muito grande. E aqui também tem um efeito que ele meio que vem devagar. Isso daí a gente vai colocar depois. Mas eu acho que de início já está ficando bem legal. O que eu vou fazer agora, eu vou dar um espaço para logo. Para ele ficar mais parecido com esse daqui. Vamos voltar. O que a gente precisa fazer? Aqui no sidebar, eu vou criar um novo item. Na verdade, só precisa nem ser um link. Pode ser até uma div. Vou criar uma div, class. Para ele pertencer ao list group, eu vou colocar list group item. Eu só quero que ele herde mesmo o estilo. E aqui eu vou colocar JJ. Ah não, JJ não. Vou colocar CV. Por que CV? Carreira desenvolvedor.
E eu vou atribuir uma classe específica para ele chamada logo. Perfeito, vamos ver como é que isso vai aparecer na tela. Vocês viram? Apareceu aqui. Você viu que ele não pertence, não está herdando esse estilo. Por quê? Porque esse estilo eu falei que era para links, que era para links A. Aí a gente, com a tag A. A gente veio meter uma div, aí ele não sabe o que é. Mas isso não é um problema. Eu vou vir aqui, eu vou criar um estilo específico para ele. Primeiro, eu vou colocar ele para herdar esse mesmo estilo. Vim aqui, ponto sidebar, ponto logo. Por quê? Porque ele está dentro de sidebar e ele tem uma classe logo. Atualizei. Viu que já mostrou CV aqui. Lembra que no começo da aula eu mostrei para vocês como é que cria um título? Isso daqui é uma espécie de título. Então vou colocar aqui H1. Aí eu coloco ele dentro do H1 e vou atualizar. CV. O que mais que aqui tem que não tem ali? Primeiro que aqui não tem nada, mas vamos supor que tenha. Tem um espaço entre essa primeira caixinha e essa daqui de baixo. A gente vai colocar esse espaço. Só que esse espaço ele não existe. É meio diferente. Você vê que é um menu só, então a gente vai simular um espaço. Simular um divisor. Foi mal, é só meu alarme dizendo para eu ir dormir. Vamos simular um divisor e como é que a gente vai fazer isso? Lembra das bordas que eu tinha mostrado anteriormente? A gente vai criar uma regra de borda só para esse carinha. Bem, item novo. Vou colocar aqui, ó, border. Border. Acho que é border size, vamos ver. Não. Ó, uma coisa que o programador faz muito. Border, CSS. Vou colocar específico, ó, border, bottom, CSS. Por que border, bottom, CSS? Porque aqui eu sei que ele está aplicando borda só na parte de baixo. E bottom em inglês é baixo. Aí tem border left, border right, border top, border bottom. Não sabe? Não tenha medo, é só digitar no Google. Border bottom property. Perfeito, a gente clica. Um exemplo, border bottom 5px solid red. Olha o que eu faço. Isso é ser programador. Só que aqui eu vou fazer uma diferença. Eu vou só atualizar para ver como é que apareceu, se funcionou, porque pode não ter funcionado. Beleza. Vocês viram que já até tá aparecendo com aquela nossa linha, até o tamanho acertaram. Só que a diferença é que tá vermelha. Aí eu percebi que aqui 5px é a grossura da borda. Solid é porque ela é preenchida. Ela é toda preenchida, tem dashed, tem outros chips. E red é a cor. Então se eu sei que aqui é a cor, e eu quero que ele fique fundo. Fundo não, desculpa. Quero que ele fique preto, igual ao fundo. Perfeito. Eu acho que essa outra ainda é um pouquinho maior. Então o que eu vou fazer? 6 pixels. Então, galera, vocês estão vendo que mesmo com pequenas alterações, a cada código que a gente mexe, a gente está se aproximando mais do nosso resultado, do resultado que a gente está querendo. Pessoal, o primeiro vídeo dessa nossa série está pronta e nessa primeira parte a gente construiu o menu, mas foi muito mais que um menu. Por quê? Não só construímos um menu com HTML ou CSS básico, mas conhecemos um framework que é o Twitter Bootstrap. Eu mostrei para vocês como utilizar, como ver a documentação, quais são as melhores práticas que um desenvolvedor faz. Cara, você precisa de alguma coisa, vai ver na documentação. Você precisa de alguma coisa, vai pesquisa no Google. Mas não fique perguntando para outras pessoas, porque isso pode mostrar que você não sabe. E não é um problema você não saber. O problema é você não descobrir sozinho. Vai por mim. O único problema é você não descobrir sozinho. Além disso, eu também mostrei para vocês uma puta ferramenta que é o Inspect do Google Chrome. É isso. Eu aconselho que você siga o canal e ative o sininho para receber a segunda parte, porque o próximo vídeo vem nessa semana e nele nós vamos construir as outras páginas do nosso site. É isso, muito obrigado pelo seu tempo. Gostou do vídeo? Manda para um amigo, porque da mesma forma que esse vídeo pode te ajudar, eu tenho certeza que vai ajudar outras pessoas. É isso, tamo junto, falou, valeu.